Você já parou para pensar por que a sua vida anda estagnada, sem evolução? Talvez você já deva ter feito de tudo para mudar, mas a sua vida continua na mesma. E por que não dizer até quando eu vou permanecer nessa prova? Se eu lhe disser que você está a cerca de alguns minutos da sua conquista, você crê? Pois é, continue nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Afinal de contas, esse canal ele tem o intuito de transmitir a palavra de Deus em pequenas reflexões. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nadson Pereira. E o meu desejo é que esse canal ele possa ser um canal de bênção na sua vida. O meu desejo é que esse canal ele possa trazer a resposta que você está procurando. E eu tenho certeza, porque o Deus que eu sirvo, ele não prepara um cenário à toa. Bom, se eu tivesse que dar um tema para esse vídeo de hoje, o tema seria: o seu futuro depende do que você fala hoje. Vou repetir. O seu futuro depende do que você declara hoje. Eu gostaria de fazer, antes de iniciar, uma pequena observação. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico em que vivemos. Você precisa entender isso. Que o mundo físico que nós vivemos, ele é real. O mundo espiritual é um mundo invisível. É um mundo que os nossos olhos não contemplam. Mas ele existe. E 24 horas, a Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não cansa de trabalhar contra a minha vida e contra a sua vida. Ele não cansa de colocar o bedelho dele para poder paralisar você, para poder esfriar você na fé, para poder te desanimar, para poder te colocar para baixo, para poder fazer com que você não acredite nas promessas de Deus. Existe série de coisas no mundo espiritual acontecendo e que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, ele veio desfazer as obras do mal. Nem tudo o que acontece na sua vida de ruim, com certeza, o inimigo tem culpa. Muitas vezes nós agimos de forma impensada e que nos trouxe consequências. É claro, e nós sabemos que nem tudo é o diabo que trabalha. Mas o diabo termina se aproveitando dessa situação para fazer com que você se autodenomine insuficiente. Mas Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Deus não ama ver ninguém na miséria. Deus não ama ver ninguém no sofrimento. Deus não ama ver ninguém na escassez. Não. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, alguns pontos na palavra de Deus com você. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra registrado em Mateus, no capítulo 16, do verso 18 ao verso 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, Jesus estava em um diálogo com os seus discípulos,
Quando Jesus se volta para Pedro e diz para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. E eu vou te dar chaves. Por que Jesus se preocupou em dizer que daria chaves para ele? Que chaves seriam essas? Será que seria um molho de chave que Jesus estaria dando para Pedro? Não. É no mundo espiritual. Porque chave arremete a portas. Portas têm que ser abertas. Portas têm que ser fechadas. Quando nós temos uma casa, se nós deixarmos a porta aberta, o inimigo ou o ladrão vem e faz arruaça. Não é assim? Então nós devemos deixar a porta fechada. E no mundo espiritual, o que significa essas portas abertas e portas fechadas? Existem portas na nossa vida que nós temos que literalmente abrir. A porta da fidelidade na nossa vida é uma porta que nós devemos constantemente estar com ela aberta. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge, nós temos que ser fiéis aos nossos compromissos, nós temos que ser fiéis aos nossos patrões. Enfim, em cada área nós precisamos abrir portas. E quando devemos fechar as portas? É quando nós temos a incredulidade. Essa porta eu tenho que fechar. Eu não posso ser incrédulo diante das coisas de Deus. Eu não posso ser infiel diante das coisas de Deus. Diante ao meu cônjuge, diante à minha família, diante aos meus relacionamentos, eu não posso ser infiel. E existem tantas outras portas que devemos abrir e fechar. Bom, falamos de portas abertas e portas fechadas. Mas o texto também diz que o que ligarmos no céu será ligado na terra. E se desligarmos na terra, será desligado no céu. Então, eu gostaria de ler outro texto que se encontra em Mateus também, no capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 20. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu gostaria de ler outro texto que se encontra registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ao verso 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Existem alguns pontos que temos que respeitar. Primeiro, se crer. Nós temos que crer que o Senhor, que essa palavra, ela é fiel e digna de aceitação. Nós temos que crer que essa palavra, ela não volta atrás. O Senhor diz que se nós fizermos como manda o figurino, se fizermos as coisas corretas, com certeza, dificilmente vai dar errado. Ele também diz que tudo que pedirmos em nome dele, em nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é a autoridade suprema. Nós podemos ver que esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto que Jesus se preocupa em enfatizar 2 vezes que ele faria. No nome dele, ele realizaria. Mas para isso, precisamos crer.
nessa palavra e crer no nome que é acima de todo nome. A palavra de Deus vai dizer que Jesus recebeu, ele declara, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele é detentor desse poder. Então Jesus aqui, ele enfatiza, se vocês crerem, vocês farão obras ainda maiores. Ou seja, vocês abrirão portas, vocês fecharão portas, vocês irão ligar no céu, irão ligar na terra. Vocês também têm autoridade para desligar no céu, desligar na terra. Tudo isso através de um legado. Tudo isso através do nome de Jesus Cristo. Se algo que é imprescindível nesse texto é a questão de crermos. Vejamos o que diz em Tiago, capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 7. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nós vamos ver que para que Deus realize um milagre na nossa vida, para que Deus ele nos dê a conquista da nossa vitória, é preciso que tenhamos um ingrediente fundamental, que é chamado de fé. A fé, a Bíblia diz que é a convicção das coisas que não vemos, mas a certeza daquilo que esperamos, daquilo que pedimos. Pela fé, nós cremos na palavra de Deus. Pela fé, nós cremos nessas promessas. Essas promessas são para mim e para você. Essas promessas, nós temos que evidenciá-las, temos que tomar posse dessas promessas. Essas promessas que eu me refiro, que estão registradas na palavra de Deus. Deus, ele quer fazer muito mais. Só que ao longo do tempo em que Jesus esteve nessa terra, junto com os seus discípulos, com os próprios discípulos, chegou um momento em que ele se decepciona com os discípulos. Jesus, ele estava no barco certa vez com seu discípulo e diz o texto que se levantou uma grande tempestade. E aqueles discípulos que estavam com Jesus começaram a ter medo, a atemorizar, a se desesperar. E diga-se de passagem que esses homens eram pescadores, conheciam de tauba de maré, conheciam do mar, eram homens que eram profissionais do mar, mas tiveram medo. E naquele momento ali começaram, mestre, mestre, salva que nós perecemos. E Jesus, naquele momento, no texto que narra essa história, ele vai dizer que Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele repreende o mar, e aqueles homens, ele pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus olha para aqueles homens que eram discípulos dele, que eram alunos dele. Jesus estava ensinando para eles a vida, como eles deveriam viver uma vida de fé. Mas Jesus olhou para eles e disse assim, homens de pequena fé. Não que eles não tivessem fé, mas a fé naquele momento, no momento da tempestade, fez com que eles desacreditassem do poder de Deus. E isso acontece na nossa vida hoje. Se nós nos dermos importância, não é que talvez a palavra não seja essa, mas se nós nos intimidarmos diante dos nossos problemas, com certeza a nossa fé será pequena. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um outro texto que eu, diga-se de passagem, amo muito. É quando Deus cria uma situação. Deus criou uma situação. Davi era um jovem que estava tomando conta do rebanho do seu pai, quando seus outros 3 irmãos estavam na batalha. E um pai, tendo 3 filhos na batalha, tinha um coração preocupado, como qualquer um outro pai. Então, o pai diz para o filho que estava no campo, filho, você vai amanhã lá no campo de batalha, você leva essa comida aqui para os seus irmãos, você leva isso aqui para os guardas, e você faz o seguinte, procura saber como é que está os seus irmãos, os meus filhos. E assim Davi fez, de manhã cedo, saiu e foi lá para o campo de batalha.
Quando Davi chegou no campo de batalha, que arriou as bolsas, ele observa que vinha vindo um gigante. E esse gigante, ele também observa que o povo de Israel fugia diante da face daquele gigante. Ele percebia que aquele povo estava com medo. E Davi, e aí cantou, um arauto começou a declarar, lá vem o gigante de Gate. E existe um prêmio para quem derrubar esse gigante. Se alguém for derrubar esse gigante, que tiver a coragem de derrubar esse gigante, vai receber, vai ficar isento de imposto, vai casar com a filha do rei e vai ser riquíssimo. Quando Davi olhou aquilo, ouviu aquelas afrontas do gigante, ele perguntou o que receberá o homem que tirar essa vergonha de sobre Israel. A primeira coisa que eu vejo quando Davi fala isso é que Davi olha para aquele gigante e não olha como um gigante. Os olhos de Davi não contemplam aquele gigante, embora ele fosse alto, ele não enxerga ele como gigante. Davi olha para aquele cidadão e diz: quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo: ele está doido, ele é maluco, ele não conhece o poder de Deus. E aí Davi se predispõe a lutar com o gigante, ao ponto que seus irmãos se irritam com ele e começam a dizer que ele é presunçoso, que ele veio ali para se apresentar. E ele chega diante do rei e ele se expõe: eu vou lutar com esse gigante. E o rei, como não tinha ninguém para poder lutar, Davi coloca a armadura para poder combater esse gigante. Só que lá na frente Davi percebe que aquela armadura incomodava. E Davi tirou aquela armadura porque ele não conseguia andar com aquela armadura. E aquele gigante, quando ele foi para a peleja, para encurtar a história, ele foi para a peleja, aquele gigante começou a dizer para Davi que iria massacrá-lo, que iria derrotá-lo. Mas Davi, quando ele olha para aquele gigante, ele fala assim: ó, hoje mesmo o Senhor me entregará a tua cabeça, a besta fera do campo. E Davi passou-lhe a mão, umas 5 pedras, colocou na sua funda, e uma pedra só foi suficiente para colocar aquele gigante na lona. E Davi depois vai em cima daquele gigante, corta-lhe a cabeça. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não se intimidava. Mas por que Davi não se intimidava? Por uma única razão. Porque Davi prezava a fé em Deus. Davi sabia que existia no mundo espiritual um ser soberano. Um ser que pode fazer e desfazer. Um Deus que pode anular, destruir o mal. E é esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus que eu estou lhe apresentando. É esse Deus que pode pegar o seu problema e te mostrar que o seu problema não é nada. A palavra de Deus vai dizer: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não. Pois tudo é possível apenas para os que crerem. Apenas para aqueles que têm fé. Se você tem fé, meu irmão, se prepare, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer na sua vida infinitamente mais aquilo que você pede, aquilo que você busca, sabe? Porque é assim que Deus faz. Ele nos surpreende. Deus nos surpreende. Ah, mas eu estou vivendo em uma situação decadente, em uma situação que só eu e Deus sabemos. Todos nós estamos passando, cada um está passando por uma luta diferente. Mas o que nós não devemos perder é a fé, é a confiança. É sempre no mundo espiritual nós dizermos: hoje estou travando essa batalha, mas Deus vai me dar vitória. Meus filhos se encontram talvez no mundo das drogas, mas Deus vai libertá-los. Eu oro para que Deus salve e liberta. Você está exercitando a fé. Deixa eu te dar aqui
um ensinamento, o maior ensinamento de todos. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 3, vai dizer o seguinte: Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. O que eu quero te transmitir com essa frase desse versículo? Apenas uma coisa. Comece hoje, comece agora, no mundo espiritual, comece agora a verbalizar, declarar, dê nome às suas conquistas, dê nome às suas lutas que você está travando. Diga a Deus, fale para o Senhor como é que você gostaria que acontecesse. Comece a colocar em prática essa fé. Comece a declarar no mundo espiritual que a situação difícil não vai ficar mais difícil porque o Senhor vai fazer uma viravolta. Comece a declarar que aquele marido que saiu de casa, ele vai voltar. Comece a declarar que essa porta que está fechada, ela vai se abrir. Comece a declarar que nos seus celeiros serão fartos e abundantes, ao ponto de você ter que dar para os necessitados. Comece a declarar que essa pessoa que você acha que é impossível ser liberta, que ela será liberta. Somente com a sua palavra, porque o Senhor já nos permitiu que nós tenhamos essa autoridade. Ele nos outorgou dessa autoridade. Pede o que quer, fala que eu farei segundo Cristo. Ele mesmo declarou esse texto que eu acabei de ler. Acredite nessas palavras, acredite nessa promessa, acredite que o Senhor é Ele que está permitindo com que você esteja aí até agora ouvindo esse vídeo, para que a sua vitória ela chegue nas tuas mãos. Não há nada impossível. O Senhor nos deixou essa promessa. Saiba de uma coisa, você tem um Pai. Você não tem um padrasto, você tem um Pai, e esse Pai é o Todo-Poderoso, Ele está nos céus. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. O Senhor só está esperando que você clame a mim. Eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de que, se você souber de alguma pessoa que possa estar precisando de ouvir uma palavra como essa, compartilhe esse vídeo. Se você talvez não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Clique no sininho para que você possa receber novas notificações. Todas as vezes que for postado um novo vídeo, você vai ser notificado e você vai receber esses vídeos. Ajude-me a fazer com que esse vídeo ele possa chegar ao maior número de pessoas. O meu desejo é que esse canal ele cresça, e você pode me ajudar a fazer com que esse canal cresça. Deus abençoe a sua vida. Eu lhe aguardo no próximo vídeo.